Olá, pessoal! Chegamos então à última etapa do nosso curso, a padronização. Bom, vamos começar então definindo o que é a padronização. A padronização ela é a etapa que visa garantir que todas as melhorias implementadas se tornem parte da rotina do processo, evitando que o processo volte aos hábitos antigos. Dessa forma, se busca que as melhorias sejam mantidas no longo prazo, que esses efeitos sejam mantidos no longo prazo e não se percam no curto prazo, não se percam logo a implementação das melhorias. A ideia é que todos os envolvidos no processo realizem este processo com o mínimo de desvios possíveis. Então é importante a gente destacar que as melhorias propostas, elas devem fazer parte da rotina operacional do processo. A partir do momento que tu propôs as melhorias e as implementou no processo, nas atividades realizadas por determinado setor ou processo, elas devem fazer parte da rotina operacional deste setor, deste processo. Bom, a padronização é essencial para prevenir o retorno às práticas antigas, assegurando que todos mantenham a consistência e a qualidade na execução dos processos. As ferramentas utilizadas para a padronização, elas facilitam, por exemplo, o treinamento e a integração de novos colaboradores, tendo, possivelmente, impactos positivos na gestão do conhecimento do processo. Além disso, como resultado disso tudo, como consequência disso tudo, essas ferramentas, as práticas de padronização, promovem a consistência e a qualidade contínua no processo, mantendo o processo operando de forma previsível e eficaz. Então, a padronização busca trazer consistência e, principalmente, estabilidade à execução do processo. Bom, vamos apresentar aqui então como que seria o comportamento de um processo que não tem padronização comparado a um processo que passou por práticas de padronização. Então, num processo que não tem padronização, o esperado é que o comportamento desse processo ele siga o que a gente chama de comportamento de um gráfico serrote, ou seja, tu tenha ações de melhoria que são realizadas e que vão ter impactos positivos nos resultados, mas como elas não foram padronizadas na rotina operacional desse processo, se percam com o tempo. E daí, quando se fizerem novas ações de melhoria, tem que se buscar o aumento dos resultados advindos lá de baixo, lá com o comportamento ruim do processo, com o processo não operando da forma mais eficaz possível, subindo lá de baixo, tendo os impactos vindo lá de baixo dessa linha de resultados, e assim por diante. Num processo que utilizou práticas e instrumentos de padronização, a gente espera que ele tenha um comportamento de escada, onde se realizam melhorias, daí se estabilizam essas melhorias através das práticas de padronização, ou seja, vejam que não se perde essas melhorias com o tempo, elas ficam estáveis, e quando novas melhorias forem feitas, os resultados, as melhorias obtidas, elas vão ser inseridas sobre aquelas que já foram realizadas anteriormente. Então eu vou fazer um incremento de melhoria nos resultados sobre aqueles resultados já obtidos anteriormente. E a ideia é que assim eu vá subindo numa lógica de escada, onde os resultados melhorados, o ponto de incremento de resultados de melhoria obtida com as práticas de melhorias realizadas, eles acabam se sobrepondo ao que anteriormente já foi conquistado. Então, a ideia é que a gente não tenha uma empresa, que a gente não tenha um funcionamento do tipo serrote e tenha um funcionamento do tipo escada. E esse funcionamento do tipo escada é obtido através das práticas de padronização. Bom, então nessa etapa é importante termos algumas definições. O que precisa se definir nessa etapa? Quais são os instrumentos para a padronização das melhorias? Quem vai ser o responsável por desenvolver esses instrumentos?
Quem será o responsável por revisar se o novo processo está seguindo o padrão estabelecido, ou seja, se a padronização de fato está tendo efeito? E o que fazer se os padrões não forem seguidos? Como se deve atuar no processo caso esses padrões não sejam seguidos? Entrando então nos aspectos operacionais aqui da padronização, vamos apresentar algumas ferramentas. As ferramentas que iremos apresentar é o procedimento operacional padrão, a lista de verificação ou checklists, a modelagem de processos, já apresentamos anteriormente no curso, aqui vamos apresentar com vistas com o objetivo de padronização, e revisões periódicas. O procedimento operacional padrão, o POP, famoso também, uma ferramenta bem famosa em várias empresas, ela consiste basicamente num documento detalhado que descreve cada etapa de um processo ou as atividades realizadas. O objetivo dessa ferramenta é garantir que todas as etapas de um processo ou as atividades deste processo sejam realizadas de maneira consistente e correta, a partir do momento que eu as registrei em um documento. E como se usa? Descrição clara e detalhada de cada etapa de um processo, ou de cada atividade de um processo, ou dos passos que compõem cada atividade. Definição dos responsáveis por cada atividade e tendo um controle de versões à medida que ele for sendo alterado. Ou seja, à medida que as atividades ou o processo for sendo alterado. Então a ideia basicamente é manter um registro de como se realizar aquela atividade. A partir do momento que eu fiz uma melhoria no processo, eu mudei o meu padrão, eu tenho que registrar o novo padrão e aquilo fica como referência para todos. Lista de verificação checklists, semelhante, mas incrementalmente diferente. O que é? É um documento simples que lista todos os passos de uma atividade que precisam ser cumpridos. Garante que nenhum passo importante seja esquecido durante a execução de uma atividade. Então, esse é o grande objetivo dele. E como usar? Também se cria uma lista de todos os passos de uma atividade. Aqui eu posso trabalhar tanto no nível de processo quanto no nível de atividade, como nos procedimentos operacionais padrão. Eu posso ter a lista de atividades de um processo ou a lista de passos de uma atividade. Só que aqui no checklist a ideia é que os operadores, à medida que eles forem operando, eles vão dando uma marcação nas atividades. Ou seja, fiz a primeira parte aqui da minha atividade, dou um check ali na lista de verificação. Fiz o segundo passo, dou um check aqui na lista de verificação. Fiz um terceiro passo, dou um check. Então é uma forma de eu estar interagindo continuamente com aquela lista de atividades ou lista de passos. Faço o passo da minha atividade, dou uma marcação. Faço o segundo passo, dou uma marcação e assim por diante. E, obviamente, tem que se revisar regularmente a lista para fazer ajustes, se necessário. Modelagem de processos, já apresentamos, é a representação visual dos processos operacionais, podendo ser utilizado diversas ferramentas para representação. Pode ser fluxogramas, mapas, modelos BPMN, entre outros. O objetivo é facilitar a compreensão e análise dos fluxos de trabalho, bem como padronizá-los. Então aqui a gente está bem no nível de processo mesmo, tá? Um nível um pouco mais macro. Então, como é que se usa? Identifica-se os passos e as regras de um processo. Um processo geralmente ele tem regras, ou seja, se em determinado ponto do processo a resposta foi sim, tu segue por um caminho. Se a resposta foi não, ou, por exemplo, se a resposta foi aprovado, segue por um caminho. Se a resposta foi reprovado, segue por outro caminho. Então, essas regras, assim, aprovado vai para um lado, reprovado vai para o outro, indiligência vai para o outro, esses possíveis desvios e caminhos e regras devem ser registrados. Eu tenho que identificar as entradas, saídas e os recursos utilizados, ou seja, o meu processo consiste, se for um processo de compras, da solicitação de compra até a compra realizada. Então, tem a entrada, que seria a solicitação de compras, e a saída, que é a compra realizada. E os diversos recursos, que seriam os atores desse processo, setores envolvidos, recursos computacionais e de infraestrutura envolvidos, entre outros. E deve-se representar o processo considerando os elementos acima. Também, como vocês podem ver, ao mudar um processo, muito provavelmente eu vou ter uma mudança no nível de atividades, de regras, entre outros, deve-se representar um novo processo para que todos olhem para esse novo processo e tenham como o parâmetro de execução desse processo, tenham este novo processo como o parâmetro a ser realizado.
Revisões periódicas, também bem intuitivo, basicamente é um processo de verificação interna para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos. Então, revisar a todo momento se todos esses padrões que foram estabelecidos de fato estão sendo seguidos. A ideia é que o grande objetivo é monitorar a execução dos processos com o objetivo de identificar áreas de não conformidade e fazer atuações nessas áreas que não tiveram conformidade. E como que se realiza esse instrumento? Como que se usa? Tem que se definir critérios claros para essa revisão, definir uma periodicidade de revisão, semanal, mensal, semestral, trimestral e assim por diante, e ter relatórios claros com planos de ação para corrigir desvios. A ideia é verificar se o processo está seguindo o padrão que foi acordado durante as implementações das melhorias. E assim eu garanto a consistência e estabilidade desse processo. Ok, pessoal, muito obrigado.